queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nossa meditação de hoje é sobre um dos maiores desafios que, como cristãos, enfrentamos, que é a nossa luta diária contra a nossa natureza pecaminosa. Quero falar hoje sobre o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto, o que ele é, os danos que ele causa e como Deus nos ajuda por meio da pessoa do Espírito Santo a vencê-lo. Aliás, o papel primário do pecado é nos desviar do alvo, que é Cristo Jesus, e nos afastar do centro da vontade de Deus e do nosso chamado em sermos santos. Em termos conceituais, a Bíblia, em seu original, nos apresenta algumas terminologias e derivados para a palavra pecado que veremos a seguir. Por exemplo, quando nós olhamos, nós nos adentramos no hebraico do Antigo Testamento, o termo para pecado é shatat, que significa errar ou não atingir um alvo ou padrão determinado pela palavra de Deus. Por assim dizer, shatat é a forma generalizada de tudo o que fazemos fora da vontade de Deus, em discordância com a sua palavra. Palavra essa que é a nossa regra de fé, de prática. O equivalente no grego para shatat é amartia. Outra terminologia hebraica para pecado é aveirá, que traduzido significa transgressão. A palavra transgressão é a intenção de pecar deliberadamente, quebrando uma lei que se conhece, ou ultrapassar um limite fixado. O apóstolo Paulo, ele declarou o seguinte, olha só: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 4, verso 15. Paulo aqui, ele usa a palavra parabases como equivalente ao termo aveirá. De forma simplificada, a transgressão é sempre uma desobediência explícita, uma forma gravada do pecado, onde aquele que o comete tem a lei escrita em sua frente, mas por escolha e decisão resolve desobedecer. Outra derivante do pecado é avon, que traduzido significa iniquidade. A palavra iniquidade significa curvatura, refere-se a alguma coisa que foi distorcida. Enquanto o pecado é errar o caminho, a iniquidade é sentir-se confortável nele. Enquanto a transgressão é a rebelião de algo explícito, externo e escrito, a iniquidade, por sua vez, tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente, do coração. É aquele pecado de estimação que vamos nos acostumando a viver com ele, que não mais o tratamos como pecado. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele nos alertou da seguinte forma, presta bem atenção. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículo 6. No grego, o equivalente para avon é adiquia. Tiago usa como exemplo de iniquidade o poder devastador que existe na maledicência. É isso mesmo. A fofoca pode parecer aos olhos de muitos como algo inofensivo. Todavia, o que muitos não sabem é que ela possui um poder devastador de contaminação do corpo e na vida daquele que se deleita dela. A fofoca nos tira do alvo que é Cristo, nos torna mais parecidos com Satanás, que é um transgressor da lei de Deus e gera iniquidade em nosso interior. A fofoca é um vício que cresce, onde aquele que a comete sempre terá outros nomes, outros ambientes para tornar foco ou centro de seu descontentamento. É isto mesmo. Tem um dito muito famoso que diz: o homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando Pedro me fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. O fim do fofoqueiro sempre é a solidão. Cedo ou tarde, as pessoas sempre começam a se afastar dele, sem contar os danos espirituais que o ofensor traz sobre si mesmo. Os 7 pecados odiados por Deus são ramificações da fofoca,
Isso só nos prova que as consequências deste pecado são muito graves. Vejamos o que Salomão nos diz sobre isto. Olha só. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 6, dos versos de 16 a 19. Assim sendo, a melhor forma para lidar com este pecado é conversar com aquela pessoa que você não está bem, resolver a situação, orarem juntos e bola para frente. Jesus disse: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas capítulo 17, dos versos de 3 a 4. Eu sei que isto parece ser muito difícil. Todavia, Jesus sempre nos mostra que o perdão liberta e nos livra de um peso terrível de angústia e de mágoa. Uma outra terminologia para o pecado é pecha, que tem a ver com rebelião, com crime, com revolta e apostasia. Conhecendo esta série de conceitos, a pergunta que fica é: qual o intento de Satanás com relação à vida dos santos? Em primeiro lugar, queridos, Satanás não tem interesse em tirar a salvação dos eleitos. Ele conhece bem a palavra de Deus e sabe que isso é impossível. Entretanto, ele vai usar de todas as formas, de todos os métodos ardis e toda a sutileza possível para nos fazer viver uma vida cristã rebelde, uma vida cristã oprimida e uma vida cristã medíocre. Ele nem sempre se importa em se transfigurar em anjo de luz para que seus intentos e propósitos sejam atingidos. É isso que 2 Coríntios capítulo 11, dos versos de 14 a 15 nos diz. Satanás conhece a autoridade que existe na palavra de Jesus Cristo, principalmente quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículos de 27 a 29. Assim sendo, Satanás sabe que é impossível tirar os salvos das mãos de Deus, aqueles que por meio da fé no nome de Jesus foram redimidos. Se você é verdadeiramente uma ovelha de Jesus, esta é uma palavra de Jesus para a sua vida, uma palavra de Jesus para você. Satanás sabe que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la, como dito por Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde ele declara: e estou plenamente convicto que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Satanás também conhece o Consolador que Jesus deixou para interceder, selar e guardar os salvos, expressado por Paulo de forma maravilhosa em Tito capítulo 3, verso 5, onde ele declara: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tem uma outra coisa que Satanás também sabe. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele já leu Apocalipse capítulo 12, dos versos de 10 a 12. Todavia, ele não desiste de tentar contra nós como um leão. Pedro escreveu o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Por meio do pecado, o diabo intenta nos fazer mais parecidos com ele, mais murmuradores, mais ingratos, mais maledicentes, mais amargurados, mais egoístas, mais imaturos,
e muito mais fracos. Ele é uma enfermidade tão perniciosa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, abre o coração expressando sua experiência dramática e íntima. O pecado tem o poder de gerar em nosso interior uma falsa sensação de satisfação e completude. Ele desencadeia uma luta terrível contra aquilo que aos nossos olhos parece gostoso, prazeroso, mas que ao final do ato gera tristeza, vazio e um sentimento terrível de culpa, sem contar as consequências do seu ato. Sobre isto, o apóstolo Paulo escreveu, olha só no verso 15 de Romanos 7, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O assunto abordado em Romanos 7 é uma continuação do capítulo anterior e descreve o conflito das duas naturezas que o crente possui. Esta é a luta diária e o dilema que enfrentamos até o dia em que nos encontraremos com Jesus na glória, onde receberemos corpos glorificados. Entendido isto, o que os versos de 15 a 16 narrados por Paulo nos diz é que o pecado trava conosco uma luta, nos conduzindo a fazer aquilo que nós não devemos fazer. Isso se dá ao fato de que ele é fruto de nossas debilidades, de nossas fraquezas. Nenhum pecado parece ruim à primeira vista. Ele se manifesta como aquele risco que vale a pena ser corrido, nem que seja por uma única vez. O pecado, queridos, é aquele queijo saboroso, e eu posso dizer sobre queijo porque sou mineiro. É aquele saboroso queijo preso à ratoeira que, para conquistá-lo, o rato sai da paz de seu esconderijo, passa por pessoas que estão observando com uma vassoura na mão. Ele não teme nem o gato da casa, pois está completamente cego pelo desejo. Ele não se atenta para o perigo que corre. O que lhe importa é o prazer momentâneo da conquista e da satisfação, até o momento em que ele dá a primeira bocada no queijo e é pego pela ratoeira, e de forma agonizante sofre sem degustar do restante de sua recompensa. É aquele pecado onde o marido traz sua esposa, sem perceber que pistas daquilo que ele faz nas trevas será manifestado na luz, assim como aconteceu com Davi quando foi confrontado pelo profeta Natã por ter adulterado com Betseba e enviado seu marido Urias para ser morto em guerra. Tiago nos diz que o processo de construção do pecado no coração humano é igual para todos e não tem diferença. Olha só o que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, dos versos de 14 a 15. Tiago endereçou esta fala a pessoas cristãs. Não existe nada mais triste que um cristão morto pela aridez. Um cristão que perdeu não a salvação, mas a alegria e a celebração dela por alimentar seu coração com aquilo que o enfraquece e o afasta da presença de Deus. Por isso que Davi, ao orar pedindo perdão por seu pecado com Betseba, ele disse o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Salmos capítulo 51, dos versos de 12 a 13. O pecado é a única arma capaz de tirar nossa alegria de sermos salvos em Cristo. É por isso que devemos buscar santidade no Senhor. Paulo ele continua dizendo no capítulo 7, a partir aí do verso 17 de Romanos: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19:
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Queridos, dos versos de 17 a 21, Paulo fala sobre o grande dilema dos santos. Como um cristão de bom coração, ele tem um problema sério de comportamento. Ele sabe e reconhece o que deveria fazer, mas ele não faz. Que sério isto, não? Ele está de acordo com Deus, mas sua natureza pecaminosa o leva a fazer aquilo que ele mais odeia. Porém, eu devo salientar aqui para você, nós somos responsáveis por permitir que ele reine ou não em nossas vidas. Dos versos de 22 a 23, o apóstolo Paulo declara o seguinte, vamos lá? Segue na sua Bíblia. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Em outras palavras, o pecado é uma batalha travada a todo tempo. Não existe trégua. Satanás não brinca. Ele não brinca de ser diabo. E é por isso que não devemos brincar de ser crentes. Ele não brinca em serviço, queridos. Satanás, ele não descansa. Porém, resta saber a qual de nossas duas naturezas alimentamos mais. Tem um dito que diz: o cachorro forte é aquele que você mais alimenta. Assim sendo, onde mora meu desejo de fazer o bem? Paulo usa o termo homem interior. Presta atenção nisso, homem interior, referindo-se ao novo ser, onde meu espírito e o Espírito de Deus estão em união, e esta é a minha parte eterna. O homem exterior é onde o pecado me ataca para impedir que eu faça o que realmente quero fazer. Essa independência carnal é que continua promovendo rebelião entre mim e Deus, é o que atua contra o Senhor dentro de nós. Por isso, quando o crente está fora da comunhão dos santos e do corpo de Cristo, ele fica totalmente vulnerável a obedecer sua carne mais que seu ser interior. E Tiago nos mostra como isso funciona. Em Tiago capítulo 4, no verso 1, declara o seguinte, olha só: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Que interessante isto, não? Esta é a nossa parte temporal contra a nossa parte atemporal ou a nossa parte eterna. O homem natural e o homem espiritual estão em batalha constante como dois inimigos de guerra. Em Gálatas capítulo 5, no verso 17, nós temos a seguinte declaração: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O campo de batalha é a nossa mente, por isso é de suma importância que ela seja sempre renovada para que possamos experimentar, ou seja, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo nos ensina que devemos levar a nossa mente cativa em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo declara: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Jesus Cristo. Vejamos agora dos versos de 24 a 25 como Paulo conclui este dilema. Ele diz o seguinte: miserável, desventurado, infeliz homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo usa aqui o termo talaiporos para descrever sua situação de miserabilidade em vista do pecado que o rodeia. Esta é a competição que existe entre o pecado e o novo ser. Porém, com relação a isto, temos as boas novas que são. Olha o verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo,
com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 7, verso 25. Este texto fica melhor entendido à luz do capítulo 8, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, dos versos de 1 a 2. Louvado seja Deus por essa maravilhosa palavra. Queridos, neste capítulo de Romanos, Paulo nos dá uma nova perspectiva quanto à nossa justificação e santificação. No momento de nossa conversão, somos completamente justificados perante os olhos de Deus. Completamente justificados. Nosso velho homem foi destruído para sempre, e isto faz de nós novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos agora participantes da natureza divina, da natureza de Cristo, uma nova pessoa em Cristo, sendo declarado santo em Deus. Esta foi uma transformação única e para sempre. A santificação é, entretanto, o processo de chegar a ser em seu comportamento aquilo que você já é em sua identidade como filho de Deus. Amém? Guarda isso em seu coração. O seu velho eu está morto, mas a carne e o pecado continuam vivos, lutando com o seu novo eu, diariamente para obter o controle de sua vida. O crescimento e a maturidade espiritual resultam da fé na verdade sobre quem você é e da atitude tomada para renovar sua mente e o seu andar no Espírito. E é por isso que em Efésios capítulo 5, dos versos de 17 a 19, nós temos um lindo registro. Olha só o que diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se você anseia por vencer o pecado, comece a criar hábitos. Efésios capítulo 5, dos versos de 17 a 19, já nos dá uma série deles, que podemos começar hoje a colocarmos em prática. Finalmente, com relação ao pecado, precisamos saber que só nos livraremos dessa natureza quando formos glorificados. O que significa isto? A glorificação é quando Deus remove por completo o pecado da vida dos santos, isto é, de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, isso lá no estado eterno. Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Em vez de sermos mortais, sobrecarregados com a natureza pecaminosa, seremos transformados em imortais, santos, com acesso direto e irrestrito à presença de Deus. E vamos gozar da sagrada comunhão com Ele por toda a eternidade. Olha só o que a palavra declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por assim dizer, ao considerar a glorificação, devemos nos concentrar em Cristo, pois Ele é a bendita esperança de todo cristão. Também podemos considerar a glorificação final como a culminação da santificação. Aqui fechamos com mais um tema que nos ajuda em nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Eu espero que você vence suas limitações e abra seu coração diante de Deus com relação àquele pecado que tem tirado a sua alegria de viver, tirado a sua paz. A palavra de Deus declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente. Eu te desejo um grande abraço
e até o próximo.